O machismo pode ser benéfico para as mulheres? Olá, queridas e amáveis pessoas da internet, sejam bem-vindas a mais um vídeo nesse canal, mais um react. Dessa vez a gente vai lá para o canal do Atitude Alfa, o Miguel. Mais uma angina da maromba acusado de agressão. E na thumbnail estava escrito: é por isso que o machismo pode ajudar as mulheres. Esse vídeo sai em conjunto, na mesma semana, junto com um vídeo onde eu reajo a filósofa e a psicanalista Maria Homem, se eu não me engano o nome dela desse, né? Lá no Manual do Homem Moderno, falando sobre a crise, né? A crise da masculinidade. E eu achei muito interessante a gente trazer um vídeo, né, da Red Pill, lá do Miguel da Atitude Alpha, pra gente continuar debatendo essa crise da masculinidade, né? Essa crise que estamos vivendo de que o homem não sabe mais o seu lugar. E por não saber mais o seu lugar, não ter mais esse lugar tradicionalista, conservador, o homem meio que está perdido. Então a gente precisa reconstruir a masculinidade, precisa reconstruir o lugar do homem de uma maneira mais saudável, não retroagindo como, por exemplo, é a Red Pill, como é o conteúdo, né, que o Redcast, a Red Pill, a Atitude Alpha vão trazer pra gente, que é um conteúdo reacionário, de voltar para uma posição que a gente já percebeu que é ruim, tanto para o homem, quanto para a mulher, quanto para a sociedade. Mas sim, ajudar a construir a perspectiva de que o homem agora, assim como a mulher, nessa crise cultural que a gente tem, que é positiva para nós como sociedade, nessa crise da masculinidade, a gente pode construir um espaço de liberdade, onde o homem não precisa estar preso numa caixa, não precisa estar preso a um tipo de expressão, a um tipo de gosto, a um tipo de aparência, a um tipo de comportamento. O homem pode construir de verdade, sabe? Igual os MGTOWs falam. MGTOWs falam, né, dos homens que constroem seu próprio caminho. Isso é o próprio caminho lá do passado, tradicionalista, né, conservador. No presente, que a gente tem a perspectiva, nós homens, de verdade, de sermos livres de verdade, assim, de não estar preso a estereótipos, a preconceitos contra o próprio homem, né? O homem tem que ser másculo, o homem tem que ser pai, dono de casa, o homem tem que mandar, o homem é bruto, o homem é raiva. Enquanto a mulher é sensível, a mulher é doce, a mulher tem que obedecer o homem, né? A mulher tem que cuidar da casa. Ou a gente já percebeu que isso aí é coisa do passado, não faz mais sentido nos momentos atuais, né? Mas a Red Pill e esses conteúdos, eles tentam se pagar de revolucionário com um conteúdo totalmente ultrapassado, reacionário. Isso que reacionário significa, querer voltar. Reacionário está antes de conservador. Conservador é aquele que quer manter, né? Manter aquilo como está, né? O reacionário é aquele que quer voltar. O conteúdo Redcast, Red Pill, ele se paga de revolucionário para principalmente atrair jovens, para atrair você, jovem, se você está me ouvindo nesse momento. Ele vai se pagar de reacionário, mas é um conteúdo extremamente ultrapassado, extremamente reacionário, extremamente do passado do ser humano, tudo bem? E que vai usar de mentiras biológicas, de fake news biológicas sobre isso ser a natureza humana. O que a gente sabe por mais de anos de conhecimento de pesquisa não tem nada a ver com a biologia humana, né? A biologia humana não determina os papéis sociais de cada sexo biológico, de cada aparelho reprodutor biológico, né? Não é só a biologia que vai definir que você tem que ser o dono de o quem manda em casa, quem traz o dinheiro e tudo mais. E não é só a biologia que vai definir que você tem que ser recatada e obedecer um homem, um marido. Isso é a cultura. E a cultura nós podemos construir. Nós podemos reconstruir, refazer. E quem sabe construir uma cultura que não é utópica, não é perfeita, né? A gente não quer construir o país das maravilhas onde não tem nenhum defeito, nenhum erro. Mas que tal construir uma cultura onde a gente tem menos violência, onde a gente tem mais liberdade, onde você não precisa fingir ser o que não é? Que é o caso de muitos homens, né? Muitos homens como eu e você, se está me assistindo que é homem também, a gente foi criado numa cultura onde a gente precisa fingir o que não é. Precisa fingir que é forte, sem falar dos nossos sentimentos. Precisa fingir gostar de esportes. Precisa fingir ser másculo. Precisa fingir gostar de algum tipo de música, algum tipo de filme. Não pode gostar de comédia romântica. Que tal a gente construir um mundo um pouquinho diferente, né? Essa é a proposta desses vídeos, desse react. E esse react com a Atitude Alpha é mais um desses que a gente vai usar ele como
o conteúdo como desculpa pra gente conversar sobre esse assunto sociológico. Sempre lembrando, sempre deixando o aviso que a análise é sociológica. A partir do momento que ela é sociológica, ela não é sobre o Miguel individualmente, não é sobre eu individualmente. Não tenho nada contra ele, não tenho nada contra o Miguel. É uma análise crítica sobre o conteúdo, sobre as ideias que estão sendo propagadas, sobre a sociedade. E justamente a construção de a crise na masculinidade, a crise na feminilidade, a crise cultural dos papéis sociais que nós temos na sociedade é para construir justamente um lugar onde eu não preciso arbitrar no que você quiser fazer. Se você quiser ser um macho alfa, shapeado, que gosta só de filme de ação, você pode ser. E se eu quiser ser um cara que gosta de balé e ver filmes, comédias românticas, eu posso ser também. A questão é a gente não estar numa cultura onde um reprime o outro ou oprime o outro. O macho alfa vai oprimir, né? O outro vai falar que ele é inferior, que ele é pior, que ele não é másculo de verdade, que ele não é macho de verdade só porque ele não está em um padrão. Assim como o outro não vai precisar de trazer o outro, obrigar o outro a ser aquilo que ele não quer ser. É simplesmente a construção de um ambiente onde nós podemos escolher o que nós queremos ser sem ter a nossa existência no mundo diminuída. Ou seja, eu posso escolher gostar de certos tipos de coisas, posso escolher praticar certo tipo de dança, de esporte, de tipo de atividade, sem ter a minha existência diminuída no mundo. E você pode ser do jeito que você quiser, sem que a sua existência também seja diminuída do mundo, tá bom? É uma questão de a gente viver numa sociedade onde a gente não precisa diminuir o outro para se sentir melhor. Ou seja, eu não preciso diminuir o que o outro está fazendo para me sentir melhor, nem preciso diminuir o outro para valorizar o que eu sou, né? Desvalorizar o outro. Mas bora que bora, né? Era para ser um react, mas já falei mais de 7 minutos. Bora que bora ouvir o Miguel lá do Atitude Alpha, que é ex-Redcast, né? É o primeiro ex-Redcast da história do Redcast. Eu acho, né? Salve, rapaziada, beleza? Mais uma vez eu tô aí, sejam bem-vindos aqui no canal. Acontece que eu tô num lugar diferente pra gravar. Tô aqui onde eu moro, tá? E eu quero mostrar um pouco aqui pra vocês como é que é. Bem bacana aqui, bem tranquilo, bastante natureza, né? Tá? Mas eu pretendo gravar mais vídeos assim, rapaziada, andando por aí, trocando uma ideia. E eu preciso aí que vocês me passem um feedback nos comentários se vale a pena, se os vídeos assim estão ficando bons, mais dinâmico, né? A gente vai continuar conversando sobre os mesmos temas, mesmos assuntos. Foi mal. Né? A única coisa que vai... Foi mal por censurar. Censurei a imagem do Miguel Atitude Alpha. Foi mal, Atitude Alpha. O que muda agora é o formato do vídeo, é onde eu tô fazendo. Eu preciso de um feedback. Vamos falar sobre essa história envolvendo o Rafinha Durateston. Muito bicho aqui. Porque acontece que eu vi isso aí no canal do Gorgonoide, né? Aparentemente, a ex-namorada dele veio a público dizer que ela sofreu agressão. E ele, por outro lado, veio se defender, dizendo que, na verdade, ela mentiu. Porque ele cometeu, na verdade, adultério. E ela disse isso pra se vingar. O negócio é o seguinte, rapaziada, como eu disse, eu não quero fazer o vídeo dizendo aqui, falando a fofoca pela fofoca para vocês, que eu tenho bastante coisa interessante para dizer, e um tanto quanto polêmicas sobre esse caso, né? Começando que é isso que vai acontecer se você trair uma mulher, cara. Ela vai arruinar a sua vida, provavelmente, ela não vai medir esforços para isso. O que vocês têm que entender, rapaziada, é que na hora da vingança não existe justiça. Não adianta você falar, mas não é justo. Quando a pessoa vai se vingar de você, ela não vai pensar em ser justa, em jogar pelas regras. Ela vai fazer o que é necessário para destruir a sua vida. E é isso que muitas vezes muitas mulheres vão fazer quando são traídas, cara. A realidade é essa. Só que isso não é relacionado especificamente a um comportamento feminino. Isso não é um comportamento feminino. A vingança depois de uma traição. Só um modus operandi que é diferente. E não tem regra nessa hora, rapaziada. Na hora da vingança a pessoa não vai pensar em ser justa. Porque pra pessoa que foi... Porque assim, o que acontece é o seguinte. A traição, né, ela é uma parada que você não tem como se defender, cara. Você não tem o que fazer. Quando alguém te prejudica em outras áreas da sua vida, você pode recorrer à justiça. A justiça do homem, ela... Isso é um negócio muito estranho, né, rapaziada? Mas, pô, Miguel, não é melhor você fazer um... Não, quem sou eu pra julgar o que você vai fazer, né? Mas 2 erros não fazem um acerto, né? Não é um caso de que os 2 estão errados e ponto, tá ligado? Se o cara tava num contrato de relacionamento monogâmico, onde eles combinaram que não podia ficar com outras pessoas, ele traiu, ele tá errado. Agora, ela querer se vingar
jogando mentiras, ela tá errado. Ponto. Os dois tá errados. Isso não tem nada a ver com a masculinidade nem com a feminilidade. Quer dizer, tem culturalmente, mas não tem a ver com a biologia. Eles são pessoas que se equivocaram, pronto. Os dois se equivocaram, tem um. Como que a gente vai rumar disso pra falar sobre um aspecto negativo do homem ou positivo, ou um aspecto negativo da mulher, quando eu só tô falando de uma situação da sociedade humana onde os dois estão errados e podia ser o contrário. Quantos homens não quiseram se vingar da mulher e se vingam quando ela trai e se vingam de uma maneira até pior do que ela fez, né? Homens também terminam com vida de mulheres por conta de traição, infelizmente. Por conta de que vem a mulher como uma propriedade sua, que vem a mulher como algo que é dele. E se ele foi traído, e se ele perdeu, ele muitas vezes, infelizmente, mata. Se você pesquisar, infelizmente, se você jogar no Google agora, infelizmente você vai achar. Se você colocar namorado mata ex por traição, marido mata ex por traição, você vai achar muitas notícias, infelizmente, sobre isso. Entendeu? É um aspecto social que a gente tem que trabalhar dos dois ao mesmo tempo, de todo mundo, principalmente dos homens, tá ligado? Mas essa questão dos dois tá errado e é isso. Como que a gente vai... Quero ver como que ele vai usar isso pra problematizar ao ponto de falar que, de alguma maneira, o feminismo, a liberdade sexual, os direitos das mulheres prejudica o homem. A gente tá falando de cultura no geral, tá ligado? Se a moça fez errado, ela tem que ser processada e na lei que a gente tem, ela tem que ser punida por tentar acabar com a vida do cara, tá ligado? E agora, traição não é um crime. Só que aí o cara tem que, de alguma maneira, se ele for um cidadão, uma pessoa boa, de alguma maneira se desculpar com a moça também, tá ligado? Daí, como não é crime, aí eles vão ter que entrar no acordo de tipo, não sei se eles eram casados, se vai ter separação de bens, eles vão conversar, se ele vai pedir desculpas, se ele vai explicar. Mas a gente pode entrar numa civilidade, tá ligado? Mas como que a gente vai chegar disso pra falar? Como que a gente vai pegar esse exemplo pra falar sobre algo que envolva feminismo ou relacionamentos tradicionais, ou lugar do homem, ou a biologia do homem, ou determinismo biológico, né? Porque realmente, cara, é muito estranho. É algo que deveria ser revisto no meu ponto de vista, ou pelo menos discutido. Porque, cara, na justiça do homem, traição não tem previsão legal. Só que é uma das coisas que mais afeta o emocional e a vida das pessoas. Então, muitas vezes, como as pessoas fazem? Resolve com suas próprias mãos. Como eu disse, o homem pode tirar a vida dessa mulher, ou essa mulher muitas vezes pode acusar esse cara falsamente. Ao invés da pessoa procurar justiça, ela vai procurar vingança, né? É porque traição não é crime, tá ligado? E traição é algo tão comum, mas como que você vai fazer justiça sobre algo que não é crime e sobre algo que não é sobre você, né? Você não tá errado. Você foi traído. Você torna o assunto sobre você porque você sente que você perdeu alguma coisa e tudo mais, mas no final quem errou foi a pessoa que traiu. Tá ligado? Mas quem sofre na pele demora muito tempo para superar e é afetado severamente. Parece que é o seguinte, porque realmente, cara, tanto para homens quanto mulheres, é normal você encontrar pessoas que são apaixonantes, né, que despertam em nós essas fortes emoções. Com o homem acontece a mesma coisa. Às vezes você vai ver uma garota, isso não é específico do gênero masculino e feminino, por homem também acontece. Homem também adora mulher vulgar, homem adora mulher vulgar, mulher que não presta, mulher promíscua, né? Que o homem bate o olho e fala, cara, essa mulher vai destruir a minha vida. Mas ele... Que detalhe, como que você bate o olho e já descobre tudo isso, cara? Pô, amiga, você tinha que abrir um curso pra isso, meu irmão. Como que descobrindo a vulgaridade com o olhar? Questiona, mexe com as emoções dele, porque é algo natural. Mas realmente parece que é um negócio de mulher querer chamar essa pessoa de meu amor e trazer pra vida dela. Parece que as mulheres muitas vezes não sabem fazer essa diferença, cara. Pelo menos aquelas, né, que são mais imaturas. Porque as mulheres que são mais... Cara, eu te digo, já que a gente tá falando no abstrato, amiga, eu vou me dar liberdade no abstrato também.
Cara, o tanto de homem que manda foguinho por aí no Instagram. Pergunta pra qualquer influencer, pra qualquer mulher. Tanto de homem que manda nude sem nem ter sido chamado. Tanto de homem que já manda meu amor. Cara, isso é um comportamento. É louco, né? Como essa má vontade com a mulher, ela evolui tanto que faz com que você acabe exagerando em tornar todo o comportamento da mulher negativo. Como se ela não estivesse na sociedade onde todos têm esse comportamento. Homens, mulheres, LGBTQIA+. Todos que eu digo assim, a comunidade. Tá ligado? Se você for em grupo de homens, você vai ter homens que fazem isso. Grupo de mulheres, vai ter isso. Pessoas heterossexuais, isso. Pessoas homossexuais, isso. Pessoas LGBTQIA+, que fazem isso também, tá ligado? Só que você generaliza, você fica com tanta má vontade da mulher que você coloca tudo de negativo à mulher. Todo o comportamento da mulher tá negativo. Tá? As mulheres que têm um pouco mais de experiência, elas vão sim saber fazer essa diferença muitas vezes. Mas para algumas mulheres, e você percebe que esse modus operandi se repete naquelas que são mais jovens, mais adolescentizadas, elas não vão saber fazer essa diferença, cara. Que ele já traiu a namorada às vezes o cara não paga pensão, por exemplo. Às vezes o cara, como eu posso dizer, às vezes o cara já agrediu a namorada, sacou? Às vezes o cara não visita o filho. Mas se esse cara despertar essas fortes emoções nessa mulher, se esse cara for apaixonante, né? E por causa disso ele despertar essas fortes emoções, muitas vezes a mulher não vai levar em consideração se ele é bom para relacionamento ou não, porque o que importa é que ela viva a vida intensamente. Por isso que eu acho que, na minha opinião, né, o machismo é muito importante para as mulheres também, cara. Porque esse tipo de análise que o homem faz tudo é isso fruto do faz sentido, amigo. que o feminismo hoje chama de um tipo de machismo, por vários sentidos diferentes, sacou? Ele vai ver essas características, o que o homem vai identificar em mulheres normalmente que são boas para relacionamento? Justamente o oposto de tudo que eu falei. Qual o comportamento dela, se ela vem de uma família boa. Mas, Miguel, todos esses comportamentos, eles estavam na cultura humana machista. Traição tá no comportamento machista. Agressão à mulher tá no comportamento machista. Tudo isso tá dentro do machismo. O feminismo vai justamente tentar e a discussão feminista vai tentar acabar com isso. E tipo, por que não a gente criar, então, mulheres que saibam se posicionar, saibam ter força, que possam na sociedade denunciar, que possam sair desses relacionamentos? Se você tá numa estrutura machista, a mulher antigamente não podia nem denunciar se ela tivesse sido agredida pelo esposo. Se ela foi traída, se ela tá sofrendo abuso psicológico. Tá ligado? O seu corpo, como que ela se cuida, lugares que ela frequenta, amizades que ela tem, o passado dela, ela já traiu ou não e assim por diante. Mulheres muitas vezes não levam essas coisas em consideração, principalmente o passado do homem, cara. Elas não se importam com isso, né? E aí acabam, às vezes, virando mães solteiras, às vezes o cara bate, às vezes o cara some, às vezes o cara trai, e o cara só traz prejuízo para a vida dela. Mas aí ela viveu as fortes emoções, e vai continuar vivendo durante um bom tempo essas fortes emoções. Só que agora não quer dizer, fortes emoções não é sinônimo de que sempre elas vão ser positivas, né? Essa é a diferença, entendeu? Então falta, muitas vezes, principalmente hoje em dia, esse machismo, né, na vida das mulheres que o feminismo acabou deturpando. Porque machismo nada mais é do que características de homem, de macho, que começa desde o pai dessa mulher que vai educar ela. Porque o homem é o primeiro mangina na vida da mulher, né? Normalmente falando. E isso é bom. O homem ser o primeiro mangina na vida da mulher, da filha, isso é bom. Eu duvido que você não faria a mesma coisa com a sua filha. Tratar ela igual princesinha, né? É isso que o homem vai fazer. O homem vai pegar uma mulher, a filha dele, e justamente o que ele vai fazer é o seguinte, ele vai ensinar ela, né, como que ela merece ser tratada e o tipo de homem que é um cara bom para ser marido, para relacionamento, que vai cuidar e se importa com ela. Porque o pai, ele não tem interesse nenhum na filha, no sentido de em receber alguma coisa em troca. Talvez só o amor e o respeito dela, né? Mas a gente sabe muito bem que o homem, o estranho, 99% das vezes, na devastadora maioria das vezes, o principal interesse que esse cara tem numa mulher é sexual. Entendeu? E o homem sabe disso, e o pai sabe disso. E ele vai educar a filha para que ela não caia nas garras de um cara que não é um sujeito de caráter, né? E que vai acabar usando ela e prejudicando a vida dela no final. Isso começa como homem. E para vocês verem,
Deixa eu só passar o caminhão aqui. O caminhão é Alfa, tá escrito ali em cima. Alfa Transportes, sem brincadeira. Coincidência, velho. Pra vocês verem que isso é algo que o feminismo desconstruiu em grande medida e continua mais ainda hoje em dia. Cara, vai você pai, às vezes a mãe se vira contra o homem por causa dessa intoxicação que aconteceu. Tudo que eu tô falando aqui são meias verdades, não levem ao extremo, tá? É sempre importante falar, são meias verdades, mas eu já percebi isso, tá? Claro que não são todas as mulheres, muitas mães vão concordar com o que eu estou dizendo e não vão bater de frente com o pai. Mas acontece sim por causa de uma intoxicação feminista. Às vezes o pai fica quieto porque ele sabe que se ele dá palpite na vida da filha, o feminismo já treinou, né? Tudo culpa do feminismo. O feminismo destruiu a sociedade. Cara, eu penso com verdade, com fato, isso não é uma diminuição intelectual, nem brincar com a inteligência de ninguém. Mas a galera do Redcast foi atrás de feminismo de verdade, assim, de ler. Galera do Red Pill, no geral. Ou eles pegam aspectos, estereótipos, palavras-chave que ele vem nas redes sociais, coisa que eles não gostam, que eles não se agradam, e falam que isso é feminismo, e isso acabou com o mundo, e isso foi a destruição do mundo. Ou simplesmente o mundo não é mais aquilo que eles queriam que fosse. Porque a questão de ser racionário é esse, é querer voltar pro mundo que existia anteriormente, mas que, cara, de verdade, só existia na sua imaginação e só era bom pra um tipo de pessoa. Cara, que autora feminista, que ideia feminista vai falar pro pai não tratar bem a filha? E que mulher vai, tipo, parar e falar pro pai, não, pai, não trate a sua filha bem, porque ela é feminista? Não faz sentido nenhum, tá ligado? Não faz sentido nenhum. Que eles confundem muito as ideias, né? De que feminismo é promiscuidade, de que feminismo é não tratar desse jeito, não tratar como princesinha, não tratar com estereótipo. Na verdade, o feminismo, ele tá numa perspectiva de liberdade, de libertador. O sentido não é que ele vai falar que o pai não pode tratar bem a filha, tá ligado? É lógico, você tem que tratar bem a filha, assim como você tem que tratar bem o filho, assim como você tem que tratar bem sua esposa, assim como você tem que tratar bem todas as pessoas do mundo. É uma perspectiva histórica de você ter liberdade de fazer essas escolhas e ser bem tratado e poder fazer bem as suas escolhas. O feminismo vai falar de uma liberdade para a mulher de, por exemplo, realizar atividades sexuais com quem ela quiser, mas também vai trazer para ela a visão de quem é uma pessoa que a respeita e quem não a respeita. Também, tá ligado? Assim como ele tá defendendo a ideia de que, tipo, o pai vai ensinar para a filha o que é um homem de respeito, o feminismo também vai trazer essa propriedade para a mulher, de poder denunciar, de poder se afastar, de poder ver sinais, de poder ver comportamentos, de ler um livro, de assistir um vídeo e se afastar do namorado que ela percebeu que está num comportamento totalmente errado. Caramba, quantas feministas que eu pego, por exemplo, aqui no YouTube, a Caroline Sardá, que trabalha ajudando muitas vezes mulheres a saírem de relacionamentos abusivos e até de violência, tá ligado? Quantas ONGs e casas que tem até em São Paulo que são para refúgios de mulheres que estão saindo de casa depois de serem violentadas, serem abusadas até por maridos. E são fruto do conhecimento feminista. Porque sem esse conhecimento, muitas das vezes, as mulheres ficariam presas a esse relacionamento machista. E o machismo ajuda a intensificar a violência. Porque o machismo, essa cultura machista, que faz com que as pessoas não denunciem, que a gente tenha o ditado popular, né? Em briga de marido e mulher, ninguém bota a colher, que faz com que as pessoas não denunciem, que as pessoas não tenham propriedade para entender que aquilo é errado. E o feminismo é justamente para isso. Para ajudar a mulher, para libertar a mulher desse lugar, para a mulher ter o que falar, para a mulher ter como se posicionar, para a mulher ter leis, para a mulher ter denúncias, para ter delegacia para denunciar essas coisas. E também para ajudar o homem a ver que o comportamento dele é totalmente errado. Ele está destruindo as mulheres com esse comportamento. Ele pode mudar, que ele pode ser livre também, que ele pode ter outro tipo de comportamento.
tá ligado? Que ele pode ter outro tipo de conduta moral na sociedade e tratar bem a mulher e se tratar bem também, né? Treinou, filho. Não, que machista, que patriarcado, que não sei o que, ela não é um objeto e tal, tal, tal. E aí? Né? E aí, como eu disse, esse papel essencial que começa como pai, enquanto essa garota é criança, para que ele vai ensinar ela a tratar como ser tratada por um homem, foi completamente perdido. Agora, por último, cara, a última coisa que é o seguinte, né? O que as mulheres têm que entender é o seguinte: quanto mais alfa o cara é, sacou? Menos ele serve para relacionamento. A régua é essa. Quanto mais características um cara tem de ser alfa, de ser dominante, de ser o pegador, de ser o cafajeste, pior ele é para relacionamento. Mas é o cara que mais pode. Mas o alfa, ao mesmo tempo que ele é péssimo para monogamia, isso dentro da Red Pill, né? A gente usa esse termo alfa para as coisas ficarem bem esclarecidas, né? Mas é só um termo. Esse cara mais alfa, entre aspas, ao mesmo tempo que ele é péssimo para monogamia, ele é muito apaixonante também para as mulheres, entendeu? O que pode acontecer Mas no final depois. e aí, aquele conceito de que as mulheres mais bonitas são promíscuas e a Red Pill não trata ela mal? Então, Alpha, a Red Pill não deveria tratar mal também? A promiscuidade só é ruim enquanto a mulher é ruim? Aí, pô, com todo respeito, é igual eu falei. Então, a Red Pill nada mais é do que recalchutar uma ideia antiga. Porque a cultura já tem essa ideia faz tempo. De que o cara que pega todo mundo é bom, da hora, não é negativo, e a mulher que pega todo mundo é negativa. Então a gente só tá requentando uma ideia velha aqui, né? Que muitas mulheres acabam se relacionando com esses caras, aquelas que não É o conceito de hipergamia, né, feminina. recuperarem seu. Porque eles falam que na hipergamia feminina a mulher pode escolher quem ela quiser. Esse alfa também pode escolher quem ela quiser, ou não, nesse mesmo conceito que está se usando. Então os dois não seriam negativo? Os dois não são um problema? E os dois não têm diferenças biológicas? Os dois não é uma mulher e um homem? Sabe? A ideia fica contraditória, a ideia não faz sentido mais. Seus traumas, né? Não forem atrás, não fizerem uma autoanálise, não tiverem, não praticarem autoconhecimento e entenderem isso, sabe o que acontece depois? Elas vão virar as cracudas do feminismo. Serão as próximas que vão pegar o cachimbo para fumar o ópio também, cara. É isso que vai acontecer. Né? Mulheres. Essa análise do ópio ela vai sendo refeita, né? A religião é o ópio do povo, daí agora feminismo é o ópio do povo. Qual que vai ser o ópio daqui 20 anos? Quem tá usando mais esse ditado do ópio? Que passam na mão desses caras, viram mães solteiras, não sei o que lá, não sei o que lá. Entendeu? E sobra para quem depois? Para os homens que não fizeram parte disso, que muitas vezes são bons homens, que não fariam a mesma coisa. Isso, inclusive, em partes acontece com a própria revolução sexual. Muitas vezes, né, a gente sabe disso, em partes, tá? São mulheres. O Alan aborda isso no livro dele, A Revolução dos Betas, pela mesma perspectiva. São mulheres que sofreram na mão de... Revolução dos beta? Homens mais alfas, como ele chama no livro, ele que traz esse termo lá, né? Mais alfas, mais dominantes, etc. Que são hipócritas sexuais, passaram na mão desses caras, né, traídas, etc, trocadas por mais novos, assim por diante, e depois, por conta desse ressentimento e rancor, acusam os homens de um modo geral de fazerem a mesma coisa, né? E aí o que acontece é aquilo que a gente já falou, né? Essa história de reparação histórica, em grande parte são homens pagando pelo que outros homens fizeram no passado e que eles não têm nada a ver com isso. Beleza, rapaziada? Esse é o vídeo. Tamo junto aí, até a próxima. Reparação histórica? Cara, eu sinto de verdade. A Red Pill, cada vez mais que eu assisto, cada vez que eu vejo, parece ser um emaranhado de coisas e às vezes um emaranhado de questões que eles não entenderam muito bem, sabe? A questão é, você não é alfa, mas muitas das vezes você tá nessa mesma cultura do que, vou usar o exemplo que ele deu, do que o mais alfa vive, tá ligado? De promiscuidade, de o homem ter algum tipo de liberdade pra fazer algumas violências à mulher que outros não têm. Não é só o mais alfa que vive nessa sociedade que vai fazer isso com a mulher. Não é só o mais alfa que agride mulheres. Não é só mais o mais alfa que infelizmente comete um feminicídio. Ele tá naquela questão de que, tipo, ó, nem todo homem
É assim, nem todo branco é racista, nem todo homem é machista, nem toda pessoa é homofóbico. Eles confundem essa questão da individualidade com a sociedade. A questão é que a sociedade tá falando isso. E o feminismo vai falar isso num aspecto social. Ó, a sociedade é machista, a sociedade agride a mulher, a sociedade coloca a mulher num lugar de hierarquia inferior, e a gente precisa rever isso, porque isso faz mal até para os próprios homens. Porque nem os próprios homens conseguem, todos os homens, conseguem viver bem nesse ecossistema. Então o lance é a gente rever tudo isso para a gente conseguir reposicionar as peças sociais. Agora, na sua vida individual, se você foi um bom homem, se você não foi machista, se você não agrediu, de boa, cara. Só que a análise é social, não é individual, né? Não é sobre você. É sobre a gente enxergar a sociedade. É sobre a gente enxergar o nosso posicionamento enquanto grupo, enquanto uma comunidade, né? Mas é isso, vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, não esquece de curtir, não esquece de compartilhar, não esquece de comentar. E não esquece de se inscrever aqui no canal, que me ajuda muito. Quando dá tudo certo, tem vídeo quase todo dia aqui no canal da gente tentando descobrir mais sobre o mundo. Eu vou ficando por aqui, até a próxima e tchau!